Olá, Rayane, seja muito bem-vinda. Muito bom receber você aqui para a gente falar sobre algo tão especial e importante que é a nossa saúde mental, emocional. Nossa, que eu digo nossa, mulheres, não é? Isso. É um prazer estar aqui para nós podermos falar mais e levar esse conteúdo todo para mais pessoas, né. Sempre falo o quão importante é nós usarmos muito bem os nossos espaços de fala para promover essas transformações tão necessárias no feminino, nas famílias, na sociedade. Muito bom. E antes de a gente começar a entrar nesse assunto, Uhum. eu gostaria de saber de você. Quando que você decidiu entrar nessa área? Ou por que que você decidiu ser psicóloga? Hum. Conta para nós. Tu sabe que assim que eu saí do ensino médio, eu fui direto para uma faculdade onde eu era bolsista. Então não tinha muita opção de escolha, né? Fui fazendo aquilo do qual as oportunidades estavam surgindo naquele momento. Mas eu sempre tive muita curiosidade sobre o ser humano. Queria Aham. entender esse funcionamento, os comportamentos, como melhor eu poderia também lidar com as pessoas para poder ocupar algum lugar, poder me destacar profissionalmente. E observando essas variedades de personalidade e esse encantamento que eu já tinha, né, por essa compreensão, e outros processos também, de processos de adoecimento dentro do sistema familiar, então eu era muito curiosa para entender por que que as pessoas agiam daquela forma, por que que as coisas eram consideradas com de diferentes ângulos, né, por diferentes perspectivas. E aí, quando eu terminei a minha primeira faculdade, eu já estava trabalhando, então eu tinha recurso para poder investir na psicologia. E eu tinha feito uma disciplina neste primeiro curso, como ele era um curso que eu era bolsista, eu tinha direito a 8 disciplinas extras. Aí aí que eu já falo o quanto que a nossa essência, a nossa personalidade também ela já vai se apresentando, né. Porque eu tinha essas 8 disciplinas e eu já fui lá pegar disciplinas do curso de psicologia, porque Uhum. eu queria conhecer. A primeira que eu peguei foi análise do comportamento. Do quinto semestre. Hoje eu falo: "Que loucura", porque eu não tinha nem feito fundamentos, não tinha feito as bases, mas eu fui numa disciplina mais avançada, análise do comportamento, que é dentro do laboratório, no período que eu fiz ainda nós podíamos manusear, né, fazer a condução dos ratinhos, e aquilo foi encantador, porque eu percebi o quanto enquanto ser humanos nós somos, às vezes, manipuláveis, condicionáveis, então eu consegui observar como que os ambientes e os estímulos, eles de fato influenciam na nossa resposta comportamental. E aí foi um ganho de consciência muito grande e uma certeza absoluta que era psicologia que eu ia fazer. Que E aí, legal. durante a graduação da psicologia, eu fui escolhendo locais de estágio, né, estágio curricular, que alguns a gente tem ele no currículo como obrigatório e outros tu tem a opção de escolher o teu local de estágio. Certo. E aí eu fui fazendo os meus estágios em ambientes que eu pudesse cada vez mais compreender sobre essas esferas internas, porque o comportamental já estava observando toda a influência do ambiente externo. E Sim. o que é daquilo que está no interno, do nosso mental, daquilo que vem muitas vezes da transgeracionalidade, como que é os nossos ciclos de vida, morte e vida, de renascimento. Então eu fui fazendo estágios na UTI adulta, fui fazendo estágios no lar de idosos, e fui observando essa questão da finitude. Enquanto nós, como seres humanos, a gente precisa olhar para os nossos ciclos e olhar para os nossos renascimentos. E aí eu fui cada vez, né, mais me apaixonando e desenvolvendo um olhar ainda mais ampliado, que hoje é o que me trouxe para de fato trabalhar com as mulheres, olhar para a nossa vida e trabalhar esses momentos que a gente precisa soltar do passado, não se apegar como nós fomos em outros momentos, mas sim nós sempre estarmos olhando para o momento presente e para o nosso futuro. Então, como eu estou no meu aqui e agora e o que eu desejo para minha vida, para que eu possa cada vez mais ir avançando e crescendo e me desenvolvendo, e não ficando presa muitas vezes em processos depressivos, né, apegada a situações ou momentos que já não estão mais aqui, a pessoas se desconectando da vida em vez de estar vivendo essa vida Perfeito. E hoje o teu foco é trabalhar com com mulheres. Como mulheres. isso surgiu? Por que trabalhar Uhum, com mulheres? Como foi uhum. isso? Como está sendo isso? Na clínica, quando eu comecei, naturalmente vieram mais mulheres buscando, as mulheres elas
estão mais aptas para olhar para si e elas também estão mais sintomáticas, né. Aham. Nós sabemos hoje que o nosso feminino, ele compara muito, então as Uhum. mulheres estão ansiosas, estão se comparando, muitas vezes com níveis de autocobrança muito altos, então traz uma série de sintomas para o corpo físico, para o corpo mental, emocional. Então, muitos momentos a mulher ela tá num momento já de insônia, de exaustão, de desconexão com a sua verdadeira essência, presa a algum padrão estético, presa numa busca incessante por uma reconexão, mas não consegue encontrar esse lugar para se reencontrar. E aí eu comecei a receber muitas mulheres dentro do consultório e comecei a observar que muitas queixas eram sempre as mesmas, então que todas nós vivemos os mesmos conflitos, independente do nosso momento de vida. Às vezes ele vai se manifestar para a Rayane aos 32, talvez para a Charlane aos 27, Uhum. mas a gente vai vivendo alguns conflitos e precisa olhar para alguns momentos para que a gente possa se reencontrar de momentos diferentes, intensidades diferentes, personalidades e temperamentos diferentes que fazem a gente lidar com aquela situação de uma forma que às vezes não é a mais significativa, a melhor, a mais assertiva. Muitas vezes as mulheres vinham para o consultório trazendo essas queixas repetidas, então todas elas eram questões de ansiedade, de insegurança, de desconexão com o seu feminino, de cura com o seu sistema familiar, do autoconhecimento, né, de saber quem sou, o que gosto, o que quero. Sim. E aí eu comecei a observar e viver as minhas transformações no feminino também. Olhando cada uma dessas mulheres que chegava, vendo como cada uma respondia, mapeando, entendendo, eu sou muito inquieta, né. Para mim eu preciso fazer esses movimentos contínuos de compreensão e servir da melhor forma possível. E aí eu fui direcionando o trabalho para o feminino, porque através do até muitas vezes de uma identificação, aquele Uhum. conflito que o outro já viveu, que por mim já foi vivido, como que além do conhecimento técnico, o que que para minha vida eu já apliquei que transformou, que mudou? Como que eu levo cada vez mais uma verdade dentro de estudos, de ciência, de comprovações, para que essas mulheres possam o quanto antes sair desses lugares ou muitas vezes nem entrar nesse lugar. Uhum. Porque um dos pontos que eu considero muito importante é exatamente isso. Dentro do meu sistema familiar, teve processos de adoecimento, teve Sim. processos de depressão. Então, observando como que é um processo depressivo e o impacto que isso tem no sistema familiar, no sentido, eu enquanto filha, eu enquanto hoje adulta, eu consigo trabalhar uma consciência de muita prevenção. Muitas pessoas trazem: "Raiane, por que que tu cuida tanto?" Eu trabalho com autocuidado, prevenção, mindfulness, e as pessoas me trazem: "Por que tu cuida tanto do teu corpo? Tu não deveria estar trabalhando? Tu Uhum. não deveria estar fazendo cuidando da casa, limpando a casa?" Aham. E eu falo: "Eu conheço os riscos de nós irmos para os esgotamentos, irmos para uma desconexão da nossa essência, ficarmos na ansiedade. Eu conheço o risco do adoecimento psíquico, emocional, mental e da desconexão com o feminino. Não vou escolher esse caminho, porque o risco é muito alto. A perpetuação dentro das próximas gerações ela é muito grande, que é o que nós vivemos hoje na sociedade. Sim. Enquanto mulheres, a gente nasce num contexto, num ambiente que a gente vem com alguns condicionamentos. Uhum. Querendo ou não, nós recebemos essas influências. Quando nós estamos conectadas com quem eu já fiz o meu processo de autoconhecimento, estou no meu desenvolvimento, eu consigo ter o meu autodomínio sem receber tanto esse impacto. Sim. E aí eu consigo mais resultados perante a vida, que é um bom relacionamento, um bom trabalho, o que eu chamo de uma vida de valor. Porque muitas mulheres acabam vindo deste ciclo, então, pais alcoólatras, Sim. mães depressivas. Tem muitas pessoas hoje em dia que usam a expressão "a mãe exigente". Mas o que é uma mãe exigente? Ninguém conta, eu sempre falo, todo mundo fala do sintoma, mas ninguém Sim. conta que característica é essa, ou seja, qual é o processo psíquico dessa mãe exigente? O que que é uma rigidez e uma exigência? Se não é um processo de adoecimento psíquico. Só que as pessoas não têm essas A informações, consciência. não têm essa consciência. Então, enquanto
todo o meu processo de desenvolvimento, todo o meu trabalho, toda a responsabilidade social e afetiva, o compromisso ético que nós temos durante a formação. Enquanto psicóloga, a gente faz um juramento Sim. de servir e servir não através do que eu penso, mas através do que é melhor, do que a ciência nos traz. Eu sempre considero essa responsabilidade acima do meu eu, enquanto Uhum, pessoa. É uma missão que eu tenho, e aí eu abraço ela, abraço levando esse conhecimento para as casas. Toda uhum, vez que eu abro uma live, eu sempre falo sobre eu estou escolhendo ir até você. Porque uhum. enquanto eu estava dentro da clínica, Da né, clínica, apenas como psicóloga, as pessoas escolhiam, só que elas ficavam naquele ambiente. fechado. E aí é um trabalho individual, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho mais demorado. E isso também me inquieta, porque a Uhum. gente não pode demorar para cuidar da nossa saúde, da nossa vida, a gente só tem essa vida. A gente não pode deixar essa vida passar. Então conta pra gente hoje, como que é, como Uhum, você faz para chegar em mais pessoas? Você já meio que começou a falar que uhum, você fez uma transição de sair da clínica, não que você não atue mais, uhum. mas você começou a trazer um olhar, que é esse olhar para o digital, a gente poder estar aqui Isso. chegando em Uhum, mais pessoas, que é o escalar. Como que foi isso. esse processo para você? Conta aí pra gente, dar agora um pouco mais da Rayane nesse Uhum. sentido, nesses processos que você teve. Foi. Teve mentores te apoiando? Uhum, Teve diferença em ter um mentor apoiando ou não, ou uhum. te direcionando? Conta aí. Foi um desafio. Ok. Porque enquanto psicóloga nós recebemos uma bagagem, né, um ensinamento para atuarmos no individual. E mesmo que nós tenhamos disciplinas de grupos e façamos, né, durante todo o processo de desenvolvimento, um olhar mais ampliado, tu precisa trabalhar no teu eu muitas questões para trabalhar num coletivo maior. Uhum. E não, eu tenho uma filosofia de vida, é o que eu compartilho dentro da minha egrégora, a egrégora de mulheres sábias. Então, nós somos jovens senhoras de alma selvagem, que somos as mulheres sábias. Nós vivemos com leveza, com sabedoria, mas nós damos espaço para que esses desafios, eles não possam limitar, que eles não limitem a nossa vida. Não é um vício que vai limitar a minha vida, não é uma dificuldade que vai limitar a minha vida, é nós olharmos para essa essência pulsante que é a vida. A vida busca por vida. Então a gente olha para um desafio, para uma dificuldade, e a gente vai desenvolvendo novas habilidades. Nós temos neuroplasticidade cerebral. Então, contra ela não há argumentos, porque as pessoas Uhum. dizem: "Não, vou mudar, já vivi assim, nasci assim, vou morrer assim". Não, nós temos uma habilidade e nós vamos usar ela da melhor forma possível. Nós temos esse corpo, que ele é uma fonte riquíssima, por que não usá-lo? Sim. Tudo que nós precisamos é compreender os processos que vão organizando isso. Então, eu fui realmente trazendo esse ímpeto da minha missão, que eu chamo da minha alma selvagem, né? Deixando com que a missão possa se sobressair a Rayane, e enquanto isso, eu vou me transformando e vou transcendendo, que são dois pilares que eu trabalho também dentro dos meus acompanhamentos. É a nossa transformação e a transcendência, porque nós vamos ressignificando todo esse lugar para as próximas gerações. Se os nossos pais já sofreram muito, viveram em outros momentos com dificuldades muito mais básicas, porque eram itens de sobrevivência, era trabalho, era casa, era sustento. O meu compromisso hoje, que eu já vim com tudo isso, é no mínimo avançar um degrau na pirâmide de Maslow e desenvolvendo um melhor relacionamento e desenvolvendo uma melhor experiência e transcendendo essas dificuldades até chegar num nível maior, né, de conexão Uhum. interna e para a sociedade também. Foi um desafio onde eu disse: "Eu vou levar isso para além da clínica. Não importa o que falem ou como vejam, porque às vezes não é bem recebido, às vezes pode ser mal interpretado. Para algumas pessoas, elas olham e elas te agradecem profundamente, porque elas dizem: "Ainda bem que você trouxe esse conhecimento, que você levou isso para dentro da minha casa, para dentro da minha família, para o relacionamento com a filha, para o relacionamento com o marido, lá para o trabalho". Então hoje eu trabalho muito no digital, faz 2 meses que eu fiz o encerramento da clínica no presencial, mas eu continuo atuando no online, porque eu sou uma profissional que nasceu na pandemia, então eu sempre trabalhei com recrutamento e seleção dentro da CLT. E quando veio a pandemia eu estava recém-formada.
E eu tive já que me reinventar nesse espaço do digital. Então, eu já vinha atuando no digital há um bom tempo, mas não com tanta intencionalidade. E agora, de fato, eu coloquei essa intencionalidade, dizendo: nós vamos criar grupos terapêuticos, grupos de desenvolvimento, nós vamos chegar em mais pessoas, nós vamos além do conhecido, nós vamos além do óbvio, nós vamos além do aparente. Porque não é sobre o que eu apenas estou vendo, é sobre quem você é, sobre o que você carrega dentro de si enquanto experiências, enquanto sonhos, desejos, e aí que nascem os meus programas, programas de maturidade emocional. Então, principalmente para essa mulher que nunca ouviu falar sobre autoconhecimento, não sabe quem é, está desconectada de si, está com sintomas ansiosos, mas nem sabe que está no momento da ansiedade, que nem sabe que tem uma síndrome da boazinha, que é agradar todo mundo, que não reconhece que tem uma síndrome da impostora, que se sente imperfeito o tempo todo, que se cobra o tempo todo, que não reconhece os ciúmes no relacionamento. Então, eu tenho um programa que traz essa primeira visão e percepção de mundo para nós, mais eu, menos disfunções externas, menos distorções de pensamento, que são processos naturais da nossa sociedade e do nosso processo de desenvolvimento. Todo mundo tem, inclusive eu, inclusive você. Sim. E aí, depois desse espaço, exatamente por ter vivido essas transformações profissionais, eu tenho levado isso, que é um equilíbrio maior entre o nosso campo profissional e o nosso campo pessoal. Porque muitas mulheres entram num hiperfoco, entram num lugar onde elas apenas trabalham, 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 chegam em casas esgotadas, não têm energia para si, não têm energia para os seus filhos, e aí depois. Vem essa autocobrança, vem a culpa, vem o comer em excesso, vem o falar em excesso, vem o brigar em excesso. E aí aquilo que tu mais preza, que é a tua filha, teus filhos, teu relacionamento, teus pais, é aquilo que tu menos dá valor. É aquilo que tu menos respeita, é aquilo que tu menos tem paciência, porque lá no trabalho tu colocou toda a tua energia, né, a tolerância, flexibilidade, e dentro de casa você é outra pessoa. Então eu trabalho exatamente para nós minimizarmos esses conflitos. Nós temos o programa Despertar, que é esse despertar da consciência, da sua maturidade, da conexão com a sua essência, seu poder pessoal. E nós temos a Alma Selvagem, que é para as empreendedoras, onde a gente trabalha o equilíbrio entre quem sou e o que faço, para que eu tenha mais prosperidade na vida. Porque tudo isso que nós estamos organizando aqui com maturidade e apresentando nos traz um retorno positivo. Que tem coisas que eu estou vivendo, né? Eu estou num salto quântico, que ele é tão lindo, assim, tem coisas que eu estou vivendo que eu não sabia que era possível. E aí, quando me pedem por quê, como, onde? Não. Foi uma decisão, só que essa decisão ela é sustentada através da maturidade emocional. Então, eu escolhi desenvolver novas habilidades, estou em ambientes do qual eu continuo fortalecendo essa nova maturidade emocional, e é sobre esses movimentos e processos que eu trabalho hoje. Além de ter um processo individual, que tá um movimento lindo, assim, que está acontecendo, que é de muitas colegas minhas, até da faculdade, outras profissionais de diferentes áreas, que elas já têm uma empresa, ou elas não têm, mas elas desejam trabalhar com terapias, e elas estão me buscando. Então começou uma demanda muito grande, assim: "Raiane, como que tu fez? O que que tu tá fazendo? Como que eu faço?". E aí eu desenvolvi uma mentoria específica, né, uma mentoria onde nós somos a alma do negócio, que é o Negócios com Alma, que a gente de fato vai estruturando a tua entrega e toda a formatação da tua empresa. Então a gente vai vendo que do teu eu que precisa ser curado, lapidado, que está lá no íntimo, muitas curas, muitas vezes que precisam ser feitas, para que depois tu possa servir com excelência. Porque quando nós trabalhamos com saúde, nós temos que ter a responsabilidade sobre o que estamos fazendo. Não é brincar de casinha, não é sobre achismo, né? É sobre um comprometimento ético do que nós estamos levando para a vida dessa outra pessoa. Muito bom. E nesse teu processo que você foi se descobrindo, Uhum, nessa nova Rayane, uhum, teve algo bem marcante nesse teu processo teu de autoconhecimento que talvez um mentor te ensinou, ou que você pôde ter algum insight profundo, que uhum, você gostaria de ensinar para alguma mulher, de falar isso para alguma mulher que está lá fora nos assistindo, nos uhum. ouvindo? Tem um movimento que eu fiz,
que foi um movimento eu chamo de renascimento mesmo, né, eu fui soltando crenças, projeções, expectativas. É como se eu realmente me despisse da velha versão, para que hoje eu possa, até mesmo com ferramentas do mindfulness que eu ensino sempre, que é muito gostoso, que é com a brincadeira, com a diversão, com a alegria, com a nossa criança interior, me experimentar de outras formas. Então, me reinventar, me renascer. E esse foi um ponto muito importante que eu acho essencial na nossa vida, essa possibilidade de renovação que está todo dia disponível e essa mentalidade desse posicionamento, né, de esta é a minha visão, eu preciso ter maturidade para conseguir verbalizar e comunicar isso. Então, sustentar esse posicionamento, que é um conjunto de habilidades internas que a gente desenvolve para poder comunicar o que você pensa, o que você sabe, independente dos cenários. Porque através lá daquele primeiro ratinho, lá daquele condicionamento, às vezes você só vai responder se o ambiente for favorável. E o que eu Uhum. tenho trabalhado agora é, independente dos ambientes, independente dos cenários, quem é você, sem os condicionamentos da sociedade? Que para mim esse é o florescimento da nossa verdadeira essência e da maturidade. E é isso que eu trabalho com as mulheres e que levo assim para elas e que deixo talvez como mensagem central. É quem você é, independente do ambiente que você estiver. É muito daquela frase: "Quem você é quando ninguém está vendo? O que você faz enquanto ninguém está te observando?". Será que, de fato, aquilo que você sente, pensa e faz é congruente? Ou você está com alguma desconexão em algum ponto, ou um medo em algum ponto que precisa ser fortalecido, para que você tenha uma verdade mais uma, uma conexão mais verdadeira consigo mesma, apegada mais à sua verdade, com as possibilidades de mudança, porque isso não é rígido, mas é só Uhum. essa permissão de expressão da nossa verdadeira essência. Perfeito. E olhando para esse lugar de verdadeira essência, você mencionou antes que tem um programa chamado Almas Selvagens para Uhum, empreendedoras, que uhum, é justamente para fazer esse olhar de quem eu sou e estar no uhum, seu negócio. Como que tem sido esse processo? O que que você tem percebido uhum, nisso, do que você tem colocado nesse uhum. programa? Como é isso, assim? É um movimento muito lindo que está acontecendo, do qual vier tudo para mim vem. Até as pessoas dizem assim, isso é muito engraçado. As pessoas eu tenho alunas que falam: "A gente não pode ter tudo que quer". Eu sempre falo: "Eu tenho tudo que eu quero, porque as coisas vêm". Quanto mais conectada eu estou comigo, eu consigo identificar, fazer essa análise. As pessoas começaram a me buscar exatamente para encontrar esse equilíbrio, encontrar a coragem de levar a sua mensagem, esse posicionamento sobre a sua própria verdade, aquilo que pulsa na sua alma. Então, o Alma Selvagem, ele tem muito esse conceito de nós quebrarmos alguns padrões que são impostos dentro do nosso lar, dentro da nossa sociedade, porque nós aprendemos a responder daquela forma. O Alma Selvagem vem para que nós possamos quebrar e usar mais o nosso lado intuitivo, mais essa força muito visceral, né, e primordial da vida. A vida busca por vida, nós buscamos por sobrevivência, mas hoje, com essa consciência, a gente precisa não apenas sobreviver, mas nutrir a nossa alma. Temos que fazer aquilo que nos dá prazer, que nos traz prazer, que nos nutre e nos retroalimenta todos os dias. Então, essas mulheres foram chegando e eu desenvolvi o programa da Alma Selvagem, onde a gente vai lapidando o eu e sustentando essa alma selvagem que quebra padrões, que tem coragem e que consegue expressar, que consegue mudar, se transformar. Não sei se eu respondi bem a tua pergunta. Entendi perfeitamente. E para nós irmos para os finalmentes, eu gostaria que você deixasse, se você pudesse escrever uma mensagem para todas as mulheres do mundo, não só do Uhum, Brasil, o que que você gostaria que as mulheres pudessem receber, assim? Qual seria essa uhum, mensagem que você deixaria para essas mulheres do mundo? uhum. O que eu trago, e isso talvez é muito da minha essência, transformação é a dança da alma. Que nós não tenhamos medo de mudar, que nós Uhum. tenhamos a certeza que a mudança a única certeza é a Hum. mudança, porque nós vivemos
diferentes ciclos, diferentes momentos, conhecemos diferentes pessoas. E se nós estamos abertas a essas mudanças, então é nos abrirmos para a vida, porque a vida é mudança. O que nós vivemos ontem já passou, o que nós estamos vivendo agora é a primeira vez. Não volta nunca mais. Então, eu preciso estar aqui de corpo e alma para absorver e para me manter aberta para o momento seguinte, sem ficar pegada, sem dizer, não, aquilo que passou era tão bom que eu quero para mim agora. Não, o que está por vir vai ser tão bom quanto ou até melhor, porque em verdade, o que está por vir é sempre melhor. Então, se tem uma mensagem que eu quero levar, é que elas possam estar abertas para a vida, mas entendendo que para nós nos abrirmos para a vida, nós precisamos de maturidade emocional. Sem maturidade emocional, ninguém dá conta Muito da bom. vida real. Então a Uhum. gente precisa escolher um ambiente seguro, um profissional de confiança, tem que estar em ambiências nessa, eu chamo da minha egrégora, né? Egrégora Uhum. de poder, que é onde nós podemos nos fortalecer para esses desafios, sonhos, processos. Então é nós estarmos nesses ambientes, respeitarmos eles, entendendo que nós escolhemos essa base. Então eu escolho essa transformação, eu escolho estar ali para sustentar essa transformação. É como um relacionamento. O nosso desenvolvimento pessoal, ele é como um relacionamento. Como se ele fosse uma pessoa contínua na nossa vida, porque é o nosso eu interno. Então, todos os dias Uhum. eu preciso conversar, me comunicar. Mas como fazer isso, Raiane? Nos programas de desenvolvimento. Então, tem que começar pelo programa Despertar, tem que adentrar na alma selvagem, tem que Uhum. olhar para todos esses processos, não é deixar essa vida passar, né, é mergulhar nela. Gostei. E tem algo que eu queria trazer aqui, que tu me fez refletir agora, que é sobre no momento que nós estamos vivendo. Nós estamos agora em outubro, Agosto. agosto, eu ia dizer Calma que agosto. já tá indo rápido, vai, mas calma. Isso aí, é porque o a agenda é exatamente por isso. A agenda ela já está organizada, porque o final do ano está chegando. E aí eu estava com essa mente já no planejamento, né, e eu agora é outubro, agosto, setembro, já estava me localizando, que eu fico com essa dificuldade de saber por tempo cronológico, porque eu estou vivendo o meu tempo, a minha vida cronologicamente ali, eu nem sei que horas são agora. Aham. E aí eu quero trazer essa reflexão e esse convite para as mulheres que estão assistindo, que estão acompanhando. Primeiro, que se alguma sente de fato, né, esse chamado da alma, porque eu falo, não é sobre a nossa racionalidade, não é sobre o que eu penso, mas é sobre o que eu sinto. Se o meu coração pulsou, se eu senti né, uma vibração, um chamado, um eu quero, eu preciso, nós precisamos entrar nesse movimento consciente. Então, para aquelas mulheres que de fato escutaram e sentiram algo, elas vão digitar uma palavrinha-chave aqui, que elas vão estar recebendo um presente. Então é só digitar a palavra mapa, que vai estar recebendo um presente especial, que é uma sessão individual de transformação, que é uma Hum. oportunidade para nós olharmos para esse eu individual e como esse eu individual no coletivo, que é no grupo, na egrégora com essas outras mulheres, recebe ainda mais oportunidades de se transformar. E segundo, é que nós estamos com a última turma do ano do programa Despertar, que é para nós sairmos da ansiedade e entrarmos na vitalidade. A ansiedade, ela suga nossa energia, ela nos deixa cansada, rígida. A vitalidade, ela é uma pulsão de vida. Todo dia eu tenho energia para fazer, para viver, para construir, reconstruir. Então, para as mulheres que estão cansadas, desconectadas de si, que estão ansiosas, frustradas em relacionamentos onde só fica olhando para o parceiro, não está olhando para si, num trabalho Uhum. onde não se sente valorizada, alguma inquietude, alguma Uhum. inquietude da alma, também é só me chamar, porque nós estamos com a última turma que vai começar no mês que vem, essas aí, começa em setembro. Muito bom! Então bora se transformar. Exatamente. Gratidão, Rayane, foi um prazer estar aqui, saber mais do teu trabalho tão profundo e essencial, Uhum. esse nosso universo feminino aí de mulheres. Ai, que Gratidão. delícia. Eu que agradeço, foi um prazer que possamos replicar isso mais vezes. Vamos que vamos. Uhum.